Você está ouvindo o podcast Exercício Físico para Todos, um evento produzido por Deise Mota, com o apoio da Associação Nacional de Personal Trainers, Conselho Regional de Educação Física da 6ª Região e 4 de 15. Então vamos lá, pessoal. Eu sou Bia Bicalho, sou profissional de educação física. Eu sou loura, eu tenho olhos azuis, eu tô com rabo de cavalo, cabelos presos. Eu tô usando uma blusa verde e no meu fundo eu tenho uma parede branca toda escrita, toda desenhada, toda escrita. E vamos dar continuidade, né? Hoje nós vamos agora abrindo esse segundo módulo. Nós estamos aqui, vou convidar Maria Rita é enfermeira. Tô doida para ela contar que mais. Eu tô doida com esse assunto que você tá trazendo pra gente, Maria Rita. Muito prazer te conhecer. Então a Maria Rita vai trazer um assunto importante, pessoal, que tem assim mitos e verdades, né? Eu tô doida para ela começar logo. Sobre aleitamento materno. Então o exercício físico afeta o leite materno, porque eu já ouvi, Maria Rita, curiosamente, muitas mães falando: parei de ter leite que eu voltei a fazer exercício, voltei a treinar, meu leite secou. Então, em relação ao leite, ao aleitamento, né, eu acho que temos aí mitos e verdades. Muito obrigada pela presença, é um prazer te conhecer. Prazer, todos nós aqui te recebemos para aumentar o nosso conhecimento nessa área, que com certeza você é uma expert. Bom dia a todos, Bia, muito obrigada pela recepção. Eu estou muito grata de estar aqui presente nesse evento. Sempre que a gente pode falar sobre aleitamento materno e desmistificar muitas coisas, como você disse, né? É uma área que existe muitos mitos, muita desinformação, muito desserviço, que dificulta muito o processo, né? Meu nome é Maria Rita, eu sou enfermeira obstetra, já estou na área da enfermagem há quase 20 anos. Tenho 14 anos de atuação em área hospitalar, principalmente maternidade, berçário de alto risco e posto de coleta de leite humano. Atualmente eu trabalho num centro de atenção primária de uma operadora de saúde e eu faço parte também de uma equipe de atendimento à gestação, parto humanizado e puerpério, e também aleitamento materno. Eu sou loura, tenho olhos verdes, uso óculos, tô com uma blusa florida em tons de azul, meio amarelo, meio esverdeado. E ao fundo eu tenho o meu armário da cozinha. Bom, em relação ao aleitamento materno, a gente tem muita desinformação, né? Assim como o palestrante anterior, né, e o Pedro, que é o moderador, estava falando, não existe nenhum trabalho, nenhuma evidência científica fortemente desenhada, fortemente por alguma que confirme que o abortamento tem relação com a atividade física, né? E como a gente ouve quando as mulheres têm sangramento ou ameaças de abortamento por questões hormonais, por questões de trombofilia, por questões primárias que não tem relação nenhuma com o exercício, elas são desencorajadas por profissionais mais antigos, menos atualizados, a descontinuar o exercício, né? Sendo que nem é o senso comum, é o empirismo que fala isso, né? Não há, na verdade, nenhuma evidência que corrobore nesse sentido. E no aleitamento materno não é diferente. Eu também, antes, né, de me atualizar nessa área, escutava muito isso, que mulheres amamentando não podiam praticar atividade física, né? Porque a intensidade do gasto calórico, do gasto energético impactava na produção do leite. Mas, fato é que, né, estudos recentes, nem tão recentes, sim, eles mostram justamente o contrário, que não impacta na produção de leite, né? A atividade física leve e moderada não impacta na produção de leite e também não impacta na composição do leite. A atividade física intensa, ela não é recomendada para o puerpério por conta da sobrecarga articular e cardiovascular que a mulher ainda tem de exercícios da gestação.
Então, na gestação, a gente tem toda uma modificação. Eu falo muito assim, que a gestante, ela não é doente, né? Mas acontecem tantas modificações no organismo materno que modificam os parâmetros dele drasticamente. Principalmente da parte metabólica, cardiovascular e osteomuscular e articular, né? Ou seja, que sabe tudo. Então, a mulher ainda tem no puerpério, principalmente o puerpério imediato, né? Que vai até o 10º puerpério, o puerpério moderado, ali intermediário, que vai até o 20º. Embora o puerpério mudou muito também, a gente não fica mais preso ao cronológico, né? Então, a atividade física intensa, ela não é recomendada pelo risco de sobrecarga articular, por conta ainda de estar sob a ação da relaxina, que deixa muito maleável as articulações, né? Mas a atividade física leve e moderada não impacta. Inclusive, não impacta na composição do leite, que é uma coisa muito importante, que é o conceito mais errôneo que a gente tem, que é o do bendito do leite fraco. Quem trabalha com aleitamento, a nossa luta é diária para desmistificar esse absurdo. Porque eu falo para as mães, você pode não estar te nutrindo adequadamente, você pode não estar comendo adequadamente, você pode não estar suplementado adequadamente, mas quem vai sofrer com isso é você. Você vai se desnutrir, porque seu corpo entende que precisa preservar a sua cria. Então ele vai pegar todas as suas reservas, de tudo que você tem. Vai pegar sua ferritina, vai pegar seu aporte proteico, vai pegar gordura, vai pegar tudo que você tem para jogar no seu leite para alimentar sua cria. Então, essa modificação, ela acontece e é impactante para a mãe, não para a qualidade do leite do bebê, né? Então, gente, é importante que a gente tenha essa informação, né? De que não impacta principalmente que a maior preocupação em relação à composição do leite é uma diminuição dos fatores imunes que existem. Porque as fórmulas melhoraram muito hoje em dia, com toda certeza. Mas nenhuma fórmula tem anticorpos. Nenhuma fórmula tem os componentes imunes, né? Os imunomoduladores que existem no leite materno. E, comprovadamente, não há diminuição nem da IgA, nem da lactoferrina, nem da lisozima, que são os 3 mais importantes que trabalham com a imunidade no primeiro momento do bebê, né? E, engraçado, que na atividade física vigorosa, tem uma literatura que ela descreve, sim, que existe uma diminuição transitória da imunoglobulina A, que é nosso anticorpo de superfície, né? É o mais abundante no leite materno. Acontece uma diminuição transitória na atividade física vigorosa, que não é a recomendada, né? É transitória porque ela dura em média de 10 a 30 minutos, logo após a prática do exercício. Então, mesmo assim, você tem uma diminuição temporária, ela não é permanente, porque o leite, ele é uma substância dinâmica. A gente não usa mais aquele termo do leite anterior, do leite posterior, que a primeira porção do leite é a que vem cheia de água, que mata a sede do bebê, e na sequência vem a parte gordurosa, que dá a saciedade, que dá o aporte calórico, e que faz o ganho de peso, né? O leite é uma substância viva, ele é uma substância dinâmica. E ela consegue se modificar de acordo com as demandas da criança. Então, a gente tem, ora, leite mais aguado para matar a sede, ora nós temos leite mais concentrado para saciar. E, curiosamente, quando a nossa cria está doente, né? A gente muda, porque a gente libera hormônios de estresse quando a nossa cria está doente. E isso muda o perfil do nosso leite. Vocês podem observar que as mulheres que estão amamentando aqui ou que vão passar por essa experiência, quando você faz um reforço vacinal para você, porque você precisa fazer um reforço vacinal, ou o seu bebê está doente, a coloração do seu leite muda. Ele chega a ficar assim, levemente azulado, um tom de azul bem levezinho, porque a carga de anticorpos aumenta muito. Então, é uma coisa assim, surpreendente, como o leite é uma substância altamente dinâmica, né? Os eletrólitos também não acontece nenhuma mudança mediada pela prática de atividade física, tá? A gente continua com os mesmos, que são os mais importantes para o cálcio, para a formação óssea, a mineralização do centro de ossificação da criança. Fosfato, né, que juntamente com o cálcio vai formar a matriz óssea.
magnésio, potássio, sódio, isso não tem nenhuma alteração. E os nutrientes principais também não sofrem nenhuma alteração, que são os macronutrientes, as gorduras, as proteínas, a lactose, né? E também não há uma modificação na densidade energética do leite. Então, a atividade física, ela não impacta na composição do leite. E também não impacta na sua produção. Os benefícios para a mãe, né, são incontáveis. Liberação de beta-endorfina, que deixa a gente super feliz, que deixa a gente de bem-estar, que deixa a gente com um humor menos lábil, que é muito comum a gente ter, inclusive durante a amamentação, né? A gente tem a disforia associada ao aleitamento materno, que é uma angústia, uma melancolia aguda, de curta duração, que algumas mulheres têm no momento da ejeção, reflexo de ejeção do leite materno, né? Então ajuda a melhorar toda essa habilidade emocional, que, como a Gisele falou, só quem passou por um puerpério sabe como é, né? Inclusive, eu mudei muito da minha assistência de acolhimento e de humanização depois que eu passei pela maternidade, e o furacão da maternidade passa pela gente, né? E eu sempre fui praticante de atividade física, desde os 19 anos. E durante a gestação, por conta de uma gestação de alto risco, por desinformação, eu parei de praticar atividade física, voltei a praticar quando a minha filha estava com 11 meses, e a mudança na minha qualidade de vida, na minha vivência do pós-parto, foi assim, fundamental. Como que a minha qualidade de vida melhorou quando eu retornei para a atividade física. E por conta de eu não ser sedentária, né? A memória muscular, graças a Deus, é uma coisa que existe. Eu consegui voltar ao meu condicionamento melhor e mais rápido. Então, diminui os níveis de estresse, ajuda no controle de peso, diminui a ocorrência de depressão pós-parto ou na depressão pós-parto já instalada. Ela colabora para que a mulher consiga sair desse quadro, né, juntamente com todas as outras medidas terapêuticas e psicoterapêuticas, e melhora a reabilitação cardiovascular, né, porque a mudança hemodinâmica na gestante e no puerpério é imensa. O risco de tromboembolismo associado ao pós-parto imediato é muito grande, principalmente nos primeiros 10 dias. Então, retornar à atividade física o mais breve possível, com liberação médica, é excelente. Antes, liberava-se as mulheres pós-cesárea, com 3 meses de pós-parto. Hoje em dia, com 45 dias, elas já estão voltando para a atividade física. Parto normal, mais rápido ainda, né? Então, a atividade física só colabora para todo o nosso reajuste, toda a nossa readaptação ao nosso ciclo pré-gestacional, né? As impactações para o bebê, então, são fantásticas, gente. Eu não sabia, né? Eu fui aprender, eu descobri lendo sobre, quando eu fui convidada para participar desse evento, os efeitos para o bebê assim, uma coisa que eu falei, gente, como a natureza é maravilhosa, né? Tem um estudo que ele foi realizado, que ele percebeu uma modificação específica, pontual, na composição, numa coisa específica, né? No micronutriente presente no leite materno, cujo aumento é mediado pela atividade física. A sigla é 3-FL, que é o 3-sialilactose. É um oligosacarídeo presente no leite materno. Porém, ele consegue ser aumentada a sua concentração mediada pela atividade física materna. E esse oligosacarídeo, ele ajuda em toda a modulação da atividade metabólica do bebê e na performance cardíaca da criança. Então, isso foi, claro, porque de um estudo in vitro, né? Ele foi feito usando uma prole de camundongos, não foi experimentado em humanos, porém, já houve uma modificação favorável, né, na indução do leite, porque a nossa fisiologia ela é muito parecida tanto com a dos porcinos quanto de camundongos para alguns aspectos que são testados antes de serem testados em humanos, né? E esse oligosacarídeo que teve uma elevação mediada pela atividade física, ele tem um impacto muito benéfico
na saúde metabólica do bebê e na adaptação cardíaca. Lembrando que existe uma parte assim, muito marcante da adaptação cardiovascular do bebê, ela é feita no primeiro mês de vida. Porque a circulação fetal, ela é né? Ela tem estruturas específicas da circulação dentro do útero, dentro da barriga, né? E ela muda completamente assim que o bebê nasce. Então, nós temos comunicação entre os dois lados do coração, né? Porque a circulação ela é desviada do pulmão, porque quem faz as trocas gasosas majoritariamente é a placenta. A gente tem um mínimo de fluxo pelo pulmão para poder irrigar o órgão e ele crescer e se desenvolver, produzir surfactante, né? Enfim, ficar preparado para assumir a respiração quando o bebê nasce. E você tem um desvio do fluxo do fígado também, justamente porque quem faz toda essa modificação nutricional é a placenta. E alguns bebês, no momento do nascimento, o que acontece? Na hora que ele nasce e o cordão é clampeado, porque até o clampeamento do cordão a gente clampeia o mais tardio possível hoje em dia, porque otimiza em até 30% do aporte volêmico, prevenindo anemia na primeira infância, favorecendo a adaptação nesse primeiro momento, né? Otimiza a oxihemoglobina, você otimiza a saturação periférica e central de oxigênio. Então, o ideal é a gente esperar o cordão parar de pulsar. Põe ele no colo da mãe, deixa ele ter contato com o peito, depois vai clampear o cordão. Nada de pressa, né? Então, isso é muito importante. E, justamente nesse primeiro momento, pela diferença das pressões de oxigênio, gás carbônico, essas estruturas que são forames começam a se fechar, né? Para que o bebê assuma sua respiração e faça toda uma dinâmica cardiopulmonar diferenciada. Então, você favorece, justamente com o aleitamento materno, com a atividade física induzindo ao aumento desse oligosacarídeo, para que essa performance cardíaca ela se ajuste. Porque é possível que ainda fique alguma estrutura parcialmente férvia, e isso passa a ocorrência de sopros, mas são sopros benignos, né? A gente ainda tem uma persistência do canal arterial em algumas crianças por um tempo maior. Então, com o aumento desse oligosacarídeo, com a atividade física materna, né? Mais um benefício da atividade física durante o aleitamento materno, a gente consegue auxiliar nessa adaptação cardiopulmonar e cardiovascular tão importante do bebê. Então, para que eu não me estenda mais, porque eu falo muito, eu como estourar o tempo, né? A atividade física, ela precisa ser vista e revista de uma outra forma. É claro que a mulher não pode estar sozinha, desacompanhada. Ela está num processo de regressão do seu corpo inteiro. Levou 40 semanas para chegar naquilo. E depois ele vai retornar e não volta assim que o bebê nasce, né? É necessário um acompanhamento individualizado, é necessário um acompanhamento assertivo, para que a gente também previna lesões secundárias, para que a mulher possa ter o máximo de benefícios, assim como a mulher, tanto a mulher e o bebê, né? Porque lesões, além de trazer mais transtorno, mais dificuldade para a rotina materna, que já está em adaptação, a gente fica em muita limitação de medicamento. E nem sempre a analgesia conseguida, mediada pela fisioterapia, é o suficiente. Às vezes você precisa de um componente medicamentoso. E a gente fica extremamente restrito durante a amamentação. Porque algumas coisas são secretadas do leite materno. Então você tem que pesar ali, né? Eu trato a mãe, melhoro a condição dela, mas como que eu faço com o aleitamento? Então, que sejamos o mais assertivo possível, que a gente saiba acessar essa mulher, como a Gisele disse, né? Entender e a gente se moldar dentro da rotina dela, sabendo que o aleitamento, ele pode ser sim impactado, a produção pode diminuir por uma única razão. A desidratação associada ao exercício. Mas essa desidratação, ela não está associada só ao exercício. Ela pode estar associada a qualquer outra condição. Então, isso é muito importante. Vai se exercitar? Tem que ingerir adequadamente. O nosso corpo, ele é tão sábio que ele mesmo já desperta o nosso centro da sede durante a amamentação.
quem já amamentou sabe que nas primeiras semanas a gente vira um camelo de tanto que a gente quer beber água, né? E sempre reforçar que a desidratação, sim, impacta na produção de leite. Mas ela não é mediada apenas por exercício, ela pode ser mediada por fatores ambientais, fatores sazonais e o próprio descuido mesmo, né? A falta de lembrança de se reidratar. E o ideal é que a gente mantenha entre 30 e 40 ml por quilo de peso por dia para essa reidratação oral da mãe. Mas agora, pessoal, saindo do aleitamento, nós vamos para uma condição de fortalecimento do assoalho pélvico. Então, eu gostaria de chamar uma fisioterapeuta expert no assunto, Cristina Fonseca. Cris, você está aqui com a gente. Ô, Cris, bem-vinda, muito obrigada pelo convite, por estar aqui dividindo com a gente esse momento tão importante para nós aqui. É um tema fundamental e na área da educação física também. Né? Educação física, as áreas da saúde, elas têm que se conversar. Né? Então, nós temos aqui enfermagem, fisioterapia, educação física. Então, são áreas fundamentais para que a gente tenha o sucesso, né, na prescrição de exercício ou de treinamento dos nossos alunos, daquelas pessoas que estão no nosso entorno. Então, bem-vinda, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Vou passar a palavra para você, Cris. Obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra aqui estar com tantos colegas aqui, né? Nesse evento aqui multidisciplinar, interdisciplinar, né, gente? Isso aqui realmente é o futuro para a gente, né, fazer um trabalho, realmente cuidar dos nossos clientes de forma integral, né, gente? Ele precisa ser interdisciplinar. Eu sou uma mulher alta, branca, tenho cabelos curtos na altura do ombro, cabelos castanhos com luzes, tenho olhos castanhos, uso óculos e estou usando uma blusa azul. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre o assoalho pélvico, né? Porque muita gente, isso é uma dúvida assim da população, de muita gente, né? Quando a gente tem uma disfunção no assoalho pélvico, né? Principalmente incontinência urinária, que é uma questão assim tão prevalente que a gente tem, né? A gente vê incontinência urinária, né? É o que mais as pessoas conhecem, né? E hoje eu vou falar um pouquinho, então, muita gente acha assim, eu tô com incontinência urinária, então é só fazer exercício de segurar xixi, né? Então, aperta, segura xixi, é isso, né, gente? Então, eu vim aqui para falar sobre esse assunto, um assunto que a gente podia ficar aqui um mês conversando, então eu vou colocar os principais pontos aqui, tá, gente? A gente tem que tomar cuidado, gente. O treinamento dos músculos do assoalho pélvico, né, dentro da literatura científica, realmente, a gente chama de TEMAC, né? Que é o treinamento de força e resistência, ele tem um nível moderado a alto de evidência científica. Então, ele é a recomendação de primeira linha para tratamento de incontinência urinária, de todas as incontinências urinárias, seja de esforço, seja de urgência. É o tratamento de primeira linha, é o treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Mas ele precisa ser feito com um profissional, né, especializado, e agora vocês vão entender por quê, tá? Então, é um risco para as pessoas, né? Fazer exercício por conta própria, né? Tô com pena de xixi, então vou fazer aqui, vou contrair meu assoalho pélvico, né? Então hoje eu vou explicar um pouquinho, gente, que isso pode ser um risco. Por quê? Pra gente iniciar um treinamento, né? O treinamento dos músculos do assoalho pélvico, a gente precisa ter todas as funções do assoalho pélvico funcionais e normais, tá? Por quê? Né? A gente tem várias disfunções do assoalho pélvico que pode ocorrer. A gente tem incontinência urinária, a gente tem incontinência fecal, a gente tem as disfunções sexuais, né? Pode ter sintoma de dor na relação sexual, a gente tem dor pélvica crônica. Muitas vezes as mulheres, elas não apresentam uma disfunção só. Muitas vezes ela tem várias disfunções associadas, tá? Então, por que a gente não pode, então, de cara começar um treinamento de força e resistência desse assoalho pélvico? Imagina, muitas vezes a gestante, ela tem uma perda urinária, ela tem uma fraqueza, sim, dessa musculatura, pode ter perda de força, pode ter perda de resistência, mas muitas vezes esse assoalho pélvico, ele pode ter um aumento de tônus também, tá? Então, se essa musculatura está hipertônica, se esse músculo do assoalho pélvico, ele está ali duro, como que você vai prescrever exercício de força e resistência para o músculo, que as fibras deles ali, estão presas, né? A gente não consegue uma contração muscular efetiva, não consegue ganhar força e resistência, essas fibras musculares estão tensas, né?
Então, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai ter que trabalhar com o paciente primeiro, né? O relaxamento dessa musculatura, né? Muitas vezes, e outra questão importante, é que a literatura científica mostra, é que 30% das mulheres, elas não conseguem contrair o assoalho pélvico, tá? Então, muitas mulheres, elas não vão ser elegíveis, no primeiro momento, iniciar treinamento do músculo do assoalho pélvico, porque elas não conseguem nem contrair o assoalho pélvico, elas não conseguem, elas nem sabem contrair, tá? Então, muitas vezes, essas gestantes, elas vão começar na fisioterapia, é importante, principalmente essas mulheres, né, sejam encaminhadas para a fisioterapia, porque primeiro elas vão ter que aprender a contrair esse assoalho pélvico, né? Então, o fisioterapeuta vai avaliar todas as funções do assoalho pélvico, ele vai avaliar se ela sabe contrair, se ela tem controle do assoalho pélvico, se ela consegue contrair, principalmente se ela consegue relaxar, se o relaxamento da musculatura do assoalho pélvico está normal, se ela, né? Além disso, ela tem controle, se ela tem um bom controle, o que quer dizer? Se ela consegue acionar o assoalho pélvico junto com os sinergistas, né? Junto com o abdominal, junto com o glúteo, com os adutores, de forma adequada, porque às vezes a mulher vai contrair, a gente pede para contrair o assoalho pélvico, ela ativa só o abdômen, ela ativa só o glúteo, ela ativa só o adutor. Então, esse músculo do assoalho pélvico, ele não está tendo uma sinergia boa com outros músculos, né? Ela não está tendo controle dessa musculatura. Então, além, né, da força, da resistência, do controle, da capacidade de contrair e relaxar, né? Então, a gente avalia também tônus dessa musculatura, tá? Então, para poder iniciar o exercício do assoalho pélvico, a gente precisa ter todas essas funções do assoalho pélvico normais, funcionais. A gente precisa ter um tônus adequado, a gente precisa, né, uma capacidade de contração e relaxamento adequada, a gente precisa ter o controle dessa musculatura adequada, né? Então, a gente precisa disso tudo para poder iniciar um treinamento dos músculos do assoalho pélvico. Então, se a mulher, de repente, está lá no Pilates, está lá numa academia, às vezes, né, gente, ela fala assim, às vezes, muitas vezes, ela utiliza, né, da contração do músculo do assoalho pélvico junto lá no Pilates, junto à musculação associada, mas a gente não pode treinar esses músculos do assoalho pélvico sem saber como está essa musculatura, porque a gente pode até piorar a condição da pessoa, né? Se o músculo está tenso, igual eu falei, tá? Se você começar a contrair esses músculos, ela pode até piorar. Ela pode não ter resultado nenhum, ou ela pode até piorar a condição dela. Então, é muito importante que ela seja encaminhada, né, adequadamente para a fisioterapia, né? Então, a gente sabe que é um risco para essas mulheres não esse treinamento, né, no momento inadequado. E, além disso, o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, ele não é tão simples assim de ser realizado. Ele precisa de uma dose de exercício específica, né? Eu preciso ver qual que é a frequência desse treinamento dos músculos do assoalho pélvico, quanto de carga que eu vou colocar, quantas repetições, sabe? Isso tudo, não existe uma fórmula, né? Não existe uma fórmula que vai funcionar para todo mundo. O tratamento, ele é individualizado. Então, cada mulher, a gente vai ter uma prescrição específica para cada mulher de dose de treinamento. E, além disso, né, até tudo que eu falei, né, são várias etapas, né, até a gente chegar para começar o treinamento de força e resistência, tá? E, além disso, gente, avaliar o assoalho pélvico não é tão simples assim, né? A gente precisa fazer, o fisioterapeuta, né, ele precisa fazer uma avaliação global dessa mulher, tá? E muitas vezes, né, a disfunção do assoalho pélvico, ela vai estar relacionada, né, com outras questões. Muitas vezes eu tenho que avaliar a postura dessa mulher, né? Eu tenho que avaliar o posicionamento pélvico dela, eu tenho que avaliar a mobilidade pélvica dela, eu tenho que avaliar a força e a resistência da musculatura do quadril, né? Que a musculatura do quadril, a gente sabe que tem músculos que são sinergistas do assoalho pélvico, que fraqueza da musculatura do quadril pode trazer uma sobrecarga nos músculos do assoalho pélvico. Então, eu preciso avaliar essa mulher de forma global. Eu preciso avaliar toda a postura dessa mulher, a postura de forma global. Eu preciso avaliar a coluna dessa mulher, a cervical, a lombar. Eu preciso saber se os músculos do quadril dela estão tensos, porque a gente tem tensão em alguns músculos do quadril, principalmente musculatura de piriforme, que a gente vê muito tensa. Eu preciso liberar essa musculatura do quadril primeiro para ter um tônus adequado, que também vai
vai sobrecarregar o assoalho pélvico. Então, a avaliação do assoalho pélvico, ela é complexa, ela também não é tão simples, né? Eu preciso avaliar essa mulher da cabeça até nos pés. Toda a postura dessa mulher, toda a musculatura, eu preciso avaliar a aspiração, eu preciso avaliar diafragma, que também vai influenciar nos músculos do assoalho pélvico. Eu preciso avaliar a musculatura abdominal, como eu falei, a musculatura do quadril, a mobilidade desse quadril, a mobilidade dessa coluna. Então, é uma avaliação extremamente complexa, não é simples, e o treinamento dos músculos do assoalho pélvico também ele precisa ser específico para aquela paciente, tá, gente? E o mais importante, então, a gente tem, né, ver que a mulher não deve fazer exercício por conta própria, tá? O profissional, às vezes, não deve prescrever exercício para a pessoa de assoalho pélvico, tá? Sem conhecimento adequado, então precisa ser encaminhado para um fisioterapeuta especialista na área, tá? E uma coisa importante aqui também que eu preciso falar, às vezes, né? A gente trabalha com assoalho pélvico em todas as fases da vida da mulher, né? A gente trabalha com assoalho pélvico na mulher jovem, na gestante, né? No pós-parto, a gente trabalha com a mulher, né? As mulheres com disfunções do assoalho pélvico, a mulher idosa, né? E é importante falar aqui que essas disfunções do assoalho pélvico, elas podem também estar presentes em mulheres jovens. A gente já vê na literatura uma incidência alta de mulheres jovens com disfunções do assoalho pélvico. Isso é muito importante falar aqui, porque a gente acha que muitas vezes as disfunções do assoalho pélvico, elas vão ocorrer na mulher mais velha, decorrência do envelhecimento, ou na mulher que já teve, né, filho, né? Então, a gente precisa também olhar para essas mulheres jovens, as mulheres que não tiveram filho, que muitas vezes elas vão ter disfunções do assoalho pélvico, a literatura já mostra que é uma incidência alta também nessa população. E a gente falar que essas disfunções do assoalho pélvico, por exemplo, incontinência urinária, ela não é natural da idade, gente. Ela não é normal da idade. É claro que o envelhecimento é um fator de risco para a gente ter, né, disfunção do assoalho pélvico. Mas ela não é normal, né? Ela não é assim. Muita gente acha, a pessoa, né, é uma pessoa idosa, é normal ela perder urina, né? Isso é normal, é do envelhecimento. Não é bem assim, tá, gente? Perder urina não é normal. A disfunção do assoalho pélvico não é normal. A gente precisa encaminhar essas mulheres para tratamento adequado. Né? Até a mulher idosa, sim, existe o tratamento adequado, existe o cuidado específico para ela. Então, é muito importante a gente olhar para essas mulheres, né? E todos os profissionais de saúde, é importante a gente perguntar sobre questões do assoalho pélvico, né? Às vezes, né, já foi muito bem falado aqui, né, da importância do exercício físico para a gestante, né? Isso aí é de grande importância. A gente tem que realmente tirar esse mito que gestante não pode fazer exercício, né? Não pode fazer atividade física. E é muito importante que muitas vezes a gestante, ela começa o treinamento, né, se preparar para o parto, fazer o treinamento, vai treinamento numa academia, um treinamento no estúdio de pilates, e muitas vezes ela começa a perder urina, tá? Então é muito importante que essa gestante, ela seja encaminhada para o fisioterapeuta, porque a gestação em si, ela já é um fator de risco para a disfunção do assoalho pélvico. A gente tem várias alterações importantes, né, que a gente ocorre na gestação. A gente tem uma alteração biomecânica importante durante a gestação. A gente tem o crescimento do útero, né? Então, o aumento no útero com o crescimento do bebê. Então, a gente aumenta o peso sobre esse assoalho pélvico, né? A gente também tem vários hormônios circulantes aí durante a gravidez, né? Que vão causar uma frouxidão ligamentar, né? Então, várias alterações biomecânicas que vão ocorrendo, biomecânicas e hormonais que vão ocorrendo durante a gestação, que já predispõe da gente ter uma disfunção do assoalho pélvico. Então, a gestante, ela pode começar a perder urina durante a gestação. É importante que ela seja encaminhada adequadamente. Além disso, a gente tem também na literatura falando que exercícios de alto impacto, eles também são fatores de risco para o assoalho pélvico, né? Então, a gente tem que avaliar também a questão da demanda, né? Sobre esse assoalho pélvico. A capacidade e a demanda. Se a gestante começou a perder urina, quer dizer que esse assoalho pélvico está excedendo a capacidade dele, né? Então, a gente precisa tratar esse assoalho pélvico, né? Não é falar com a gestante, olha, você vai ter que parar a sua atividade física porque você está perdendo urina. Não, não é por mim, né? O profissional de educação física, conversar com o fisioterapeuta, em conjunto, a gente fazer um plano conjunto para essa paciente, né? Para que ela continue, né, fazendo a atividade física que ela gosta, né? Se preparando ali para o parto,
Então, assim, ela não precisa parar a atividade física dela. Muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas modificações, né? E, além disso, a gente cuidar desse assoalho pélvico. Então, tratar essas disfunções desse assoalho pélvico. Eu fiquei aqui pensando, né? Eu fiz o link ali da Maria Rita com aleitamento e agora assoalho pélvico. Fiquei pensando assim, o sedentarismo, a gente fala assim que obesidade e sedentarismo vem cada vez mais prevalente, né? A gente vê uma prevalência maior na nossa sociedade, né? Até em função de tanta tecnologia, as pessoas estão fazendo cada vez mais, menos movimento, e isso também é um fator que compromete o fortalecimento do assoalho pélvico, né? As pessoas não sobem mais escada, elas vão de elevador, elas não caminham, elas vão, né? Elas têm facilidade de mobilidade. Com certeza, é um assunto assim que não é muito falado, né, ainda, né? A gente tem a questão das mulheres que não é muito falado, né? A fisioterapia na saúde da mulher é uma área que ela foi reconhecida pelo Conselho Federal em 2009, então ainda é uma área recente, né, que poucas pessoas conhecem, né? A incontinência urinária, ela é assim, até mais conhecida, né? Mas é uma área pouco conhecida ainda. E uma coisa que eu queria deixar, eu não sei se eu fui clara aqui na minha apresentação, gente, que assim, o exercício do assoalho pélvico, tá? Preconizado isso aí já na literatura científica é muito claro, ninguém tem dúvida que é isso. O que fortalece o assoalho pélvico é o treinamento muscular específico do músculo do assoalho pélvico. Ô, Cristina, tem assim exercícios específicos que as mulheres podem fazer, que assim, ela não precisa ir na academia para fazer exercício para o assoalho pélvico, precisa? Na verdade, academia, pilates, isso não fortalece o assoalho pélvico, tá, gente? Isso não fortalece o assoalho pélvico. Exercícios específicos para o assoalho pélvico vai fortalecer o assoalho pélvico. Musculação não fortalece o assoalho pélvico, pilates não fortalece o assoalho pélvico, tá? E é importante que eu falei, ninguém vai pedir para a mulher contrair assoalho pélvico no pilates, na academia, justamente por esses riscos aqui que eu falei, porque ninguém sabe como está essa função do assoalho pélvico da mulher. A gente não sabe nem se essa mulher consegue contrair esse assoalho pélvico. Vai ter uma avaliação global, porque tem muitos outros fatores que vão influenciar nesse músculo do assoalho pélvico, e tem a avaliação específica do assoalho pélvico, que foi que eu falei. Nós vamos avaliar especificamente todas as funções desse assoalho pélvico, que é a capacidade de contrair, de relaxar, o controle sobre essa musculatura, o tônus dessa musculatura, a força e resistência desses músculos especificamente. Então, a gente tem a avaliação específica do assoalho pélvico, além dessa avaliação global que eu falei. E a partir dessa avaliação global específica, a gente vai estar prescrevendo os exercícios específicos com a dose adequada para cada mulher. Ô, Cris, tem alguns estudos, algumas pesquisas que têm assim, uma prevalência específica da idade que começa a fisiologicamente acontecer começa a surgir com mais frequência essa característica da incontinência urinária, desse enfraquecimento, né, da musculatura do assoalho pélvico? Então, a gente sabe que ela é mais prevalente no envelhecimento mesmo, da mulher mais idosa, porque a gente tem a questão da menopausa. É um marco importante que a gente tem a questão da menopausa, né? Que a gente tem diminuição dos hormônios, né? Femininos. Então, essa diminuição do estrógeno, ele vai também causar um impacto sobre o assoalho pélvico importante. Isso é um assunto assim, né? A gente pode até conversar em outro momento. É um pano da manga também, né? Então, a menopausa é um marco importante, que a gente tem impacto importante sobre o assoalho pélvico, né? E as próprias questões de envelhecimento também que a gente tem, né? Porque a perda de força muscular, a perda de massa muscular, uma série de questões aí de envelhecimento que a gente tem que também são fatores de risco para o assoalho pélvico. Por isso que muitas vezes a gente dá uma prevalência maior, né? De mulheres idosas com disfunção do assoalho pélvico. A gente tem mais fatores de risco aí envolvidos. Uma mulher mais velha que tem já um enfraquecimento, ela consegue uma condição de melhoria significativa? Sim, a gente com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico, a gente já tem vários artigos mostrando sim que
a gente consegue, sim, bons resultados, sim. Né? Porque muitas vezes a gente acha, não, mulher idosa, né, gente? Não, vai ter que usar fralda mesmo pro resto da vida, né? Isso aí é do envelhecimento, isso aí não tem solução, e não é bem assim. A literatura, né, científica tem mostrado pra gente que não é assim. Não é bem assim, tá, gente? Então, não é normal. É que eu vou fazer, porque tá no modismo mesmo sobre essa questão da ginástica hipopressiva, musculatura do abdômen. E a professora aqui, o Yuri Motoyama, tá perguntando, e eu vou te perguntar, Cris. Né, aquela moda do exercício de abdômen hipopressivo, né? Isso funciona para disfunção do assoalho pélvico? Olha, essa questão do abdominal, essa questão do hipopressivo, né, gente? Eu até tenho ido em alguns congressos, algumas reuniões científicas, tá? Não existe evidência científica, tá? Comprove essa técnica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão desse hipopressivo, tá, gente? Porque ele está sendo muito divulgado, a mídia, assim, está muito forte em cima desse hipopressivo, assim, está virando uma moda e não tem nenhuma evidência científica, tá? Não tem que isso realmente pode ser utilizado. E a gente tem que ter muito cuidado, gente, quando a gente atende as mulheres, né? Porque a gente tem que oferecer para essas mulheres os melhores tratamentos baseados na evidência científica. Porque a gente tem que, né, ter cuidado com essas mulheres, a gente tem que dar um tratamento que seja seguro para essas mulheres e efetivo. Então, o hipopressivo, ele não tem evidência científica, nenhuma que funcione, então muito cuidado. Exatamente, na dúvida, vamos procurar a ciência, né? Ciência. Exatamente, tá? Porque realmente, muita gente, né, tem muitas influências aí que falam isso, aquilo, tem a questão do modismo, tem muita coisa bacana, mas tem muita coisa que a gente tem que pesquisar. Então, quando a gente tiver uma dúvida, né, nós temos que procurar um especialista, buscar na ciência o que a ciência fala sobre aquele assunto determinado. Né? Tem algumas pessoas pedindo aqui o Instagram de vocês, pessoal, a Deise está colocando no chat, tem que seguir mesmo todos esses profissionais que nós estamos trazendo aqui para vocês hoje, são pessoas referências no assunto que nós estamos tratando, então segue mesmo, gente. Maria Rita, Cris, eu vou só fazer uma perguntinha para a Maria Rita, que ela falou sobre aleitamento, agora que ela fugiu e voltou, estava esperando ela voltar ali. E Maria Rita, também muito obrigada pelas contribuições. A gente tem aí mais uns 3, 4 minutos. Nós vamos ter uma pausa daqui a pouco, gente, para tomar uma água, um café, um xixi rápido. E Maria Rita, você falou coisas muito importantes, porque eu acho que tem muito mitos e verdades realmente que relacionam exercício físico, aleitamento materno. Você falou coisas assim... há muitas novidades no mercado que vem trazendo esse assunto. Você falou super importante sobre a hidratação, né? Então, muitas vezes, o que pode prejudicar realmente a mulher quando está naquele período de amamentação, né? Amamentação. Ela fica... né? Ela parece que ela bebe muita água, ela precisa de muita água, exatamente. E aí, eu queria só te perguntar, que você reforçasse um pouco mais sobre essa questão do exercício de alta intensidade, né? Porque a gente chama um exercício mais intenso, né? Sim. Que seria talvez ideal a mulher nesse período, porque o período de amamentação, ele tem prolongado muito, né? Assim, a gente fala, um ano, 2 anos as mulheres estão amamentando, é o período ideal, é isso? Fala um pouquinho pra gente. O período ideal, ele é muito relativo, né? Como você disse, as recomendações, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, mudaram. Antes, era o quê? O aleitamento exclusivo até o 6º mês de vida, complementado até 1 ano ou mais. As diretrizes atuais falam até 2 anos ou mais. Não há um limite, né? Então, assim, se a mulher e a criança quiserem seguir em aleitamento infinito, fica à vontade, entendeu? Porque, assim, o nosso corpo, ele precisa de 60 dias de um ritmo de sucção para ele ditar, né? Para a gente ter uma memória neurohormonal de quanto vai ser a nossa produção até o dia humano. Então, se a sucção for eficaz, porque a descida do leite, né, assim, a gente começa a produzir o colostro com 16 semanas de gestação. Ele já começa a ser produzido e já fica ali na mama
quando o bebê nasce, né, todos os hormônios envolvidos no trabalho de parto, se a mulher tiver que passar por uma cesariana, que ela não experimente o trabalho de parto, esse gatilho hormonal, ele é dado pela saída da placenta. Então, a descida do leite, que a gente chama de apojadura, que acontece em média até 72 horas depois do parto, ou da saída da placenta, até nesse ponto é uma mediação inteiramente hormonal. Queda de estrogênio, queda de progesterona, gatilho para prolactina, ocitocina, ejeção do leite, descida, ok. Dali para frente, esse estímulo, ele é totalmente biomecânico. Ele é mediado pela sucção do bebê. Então, quanto mais o bebê suga, mais a mama produz, quanto mais ela esvazia, mais ela repõe. Então, é assim que o negócio funciona, né? E a gente tem uma sociedade muito despreparada, né? Eu falo que é todo um conjunto que atua oportunamente para que a coisa aconteça, né? E então, a gente tem uma sociedade capitalista, a gente tem uma sociedade que visa produção, que visa correria, que entende a licença maternidade como férias, como um período de descanso, né? E não um período de adaptação, não um período de acomodação. E a gente tem uma desinformação que colabora para quê? Colabora para a indústria da fórmula, né? Porque gera dinheiro para a indústria farmacêutica e alimentícia. Então, você acaba que tem uma desinformação muito grande, principalmente relacionada ao exercício. Para nós que trabalhamos com gestante e aleitamento, é uma luta muito grande. A equipe que eu trabalho hoje é uma equipe com 5 médicas e 3 enfermeiras obstetras, muito atualizadas, e todas as nossas pacientes praticam atividade física. Inclusive, alguns partos que nós tivemos, a resposta do tempo de trabalho de parto melhorou demais nas mulheres que praticavam atividade física regular, né? As que mantiveram essa prática de atividade física. E, infelizmente, as mulheres que elas eram sedentárias, elas vão ter, igual a gente fala, se você não praticava uma atividade física de alto impacto, por exemplo, spinning, né? Se você não fazia spinning antes da gestação, você não tem um condicionamento, por que você vai começar a fazer na gestação, né? Então, faça uma atividade física leve, né? Depois, passado tudo, você vai buscar uma performance para você de alto impacto. Mas a gestante, mesmo as que já faziam, né, uma atividade física mais intensa, no transcorrer da gestação, a gente precisa modificar, e nisso o profissional está ali, ou o profissional de educação física, é realmente importante, visando juntamente essas questões, né, que a Cris falou, de você entender que existe toda uma modificação biodinâmica, existe toda uma modificação articular na mulher, né, e que ela precisa ser poupada, não por conta da gestação, não por conta do risco gestacional, né, mas por conta das modificações que acontecem, para que parto possa acontecer, né. Então, a gente tem uma modificação pélvica, assim, estrondosa, que a gestação sacroiliaca, por exemplo, ela quase é imóvel na gente fora da gestação, e na gestação você tem uma modificação, um movimento, né, de antiversão e retroversão que muda completamente a conformação da pelve, e isso aí fica num resquício no puerpério, né? Então, a mulher que já toma atividade física, ela precisa ter cuidado, né, para que ela não tenha outras condições que possam impactar no aleitamento materno, mas não diretamente no aleitamento, mas indiretamente, porque dor, lesão, desconforto, né? E a gente precisa ter essa atenção muito grande quando a mulher ela volta tão ávida para a atividade física por uma questão estética, porque a nossa autoestima está extremamente abalada no puerpério, no aleitamento, o nosso corpo muda completamente a conformação. Então, às vezes, ela vai desesperada querendo, né, resultados estéticos e acaba piorando ainda mais a situação. Mas a desidratação,
ela é... assim, o corpo da gente, ele cria uma estratégia pra gente não esquecer, ele muda a nossa produção de aldosterona, para que a gente sinta mais sede, por uma questão até de sobrevivência da manutenção do aleitamento nos primeiros momentos, né? Mas depois disso, a gente meio que acostuma, assim como todo mecanismo compensatório do nosso corpo. E depois disso, precisa virar um hábito, né? Então, muitas vezes, eu já ouvi de várias mulheres que praticavam crossfit, que faziam funcional de alto impacto, né? De alto rendimento, e pararam de fazer atividade porque a produção de leite diminuiu, porque o bebê diminuiu o ganho de peso, porque precisou entrar com fórmula para complementar. Mas não era por conta da atividade física, era por conta da hidratação. Eu já fiz atendimentos de consultoria de aleitamento que eu perguntava isso para elas. Mas o seu consumo de carboidrato está adequado? E a sua hidratação? Ah, até não, mas quanto está tomando? Ah, não sei. Não sei não. Tem que ser de 30 a 40 ml por dia. E anda com a canapa do lado. Porque às vezes a gente acaba vilanizando irresponsável, que na verdade não é o responsável direto, né, daquela situação. Perfeito. O que a gente precisa é exatamente isso, disseminar conhecimento, né? É exatamente isso que nós estamos falando. Porque eu sempre achei, não só relacionado ao aleitamento materno, mas ao fortalecimento do assoalho pélvico, que realmente, claro que o exercício físico, ele vai minimizar uma série e vai auxiliar no tratamento de uma série de doenças, né? Seja câncer, seja diabetes, seja hipertensão, seja uma gestação, seja um momento de pós-gestação, enfim. Exercício físico é fundamental na vida das pessoas. O sedentarismo, ele vai comprometer também tudo, mas a gente falou aqui situações muito específicas também relacionadas à importância da hidratação, relacionada a esse aleitamento, a importância da mulher pensar nela, cuidar dela, né, dela buscar profissionais que possam auxiliá-la nesse momento, né, que ela acabou de ter aquele neném, nasceu aquele neném. Acho que a gente precisa de também campanhas governamentais, porque realmente 4 meses de licença, o que as pessoas entendem é exatamente isso, como se a mulher tivesse férias de 4 meses. Nós vai ficar em casa 4 meses, 5 meses, né? Às vezes junta com férias. Então, como se ela estivesse realmente gozando de um momento de férias, né? Então, é uma... Ainda falam, né? Recebendo sem produzir. A gente não olha que sorte a dela, né? Ainda recebe sem estar trabalhando. Então, assim, e é um momento é um furacão na vida da família, da mulher, daquele contexto que ela vive, né? Muitas sozinhas, muitas com o marido, muitas só com os pais. Então, na condição de vida daquela pessoa, é um momento de furacão mesmo. E eu sempre achei, Cristina, também, que essa coisa... Claro que exercício físico auxilia no fortalecimento do corpo como um todo, mas eu sempre achei que exercício físico fortalecesse ali de tabela o assoalho pélvico também, que a pessoa que é lá portora e tal, tem, né, um treino de musculação que também jamais fosse pensar em incontinência urinária, né? Então, sempre achei isso muito bacana, pessoal. É um mito, viu, gente? Mito, né? Que a gente que não amanhã tá, né? A gente chama de fortalecimento do assoalho pélvico para exercício específico. Peraí só um pouquinho, Cristina. Kátia Almeida, por favor, o seu microfone está aberto. Eu vou te pedir para você fechar o microfone se você conseguir, por favor. Obrigada. Então, gente, fortalecer o assoalho pélvico são exercícios específicos para esse músculo, tá, gente? Um profissional adequado. Né? Então é importante a gente encaminhar essas mulheres, porque se a gente prescrever o exercício errado, né, a gente pode piorar esse quadro dela, né? Além de não ter efeito nenhum, a gente ainda pode piorar o quadro dessa mulher. Eu queria fazer uma pergunta para a Cris, se for possível, ela pode responder depois, não tem problema não, tá? Eu queria saber se ela tem experiência com o uso de Epinol. Esse Epinol também, né, gente, é muito controverso essa questão, né, tá em discussão, né? Então, muita gente acha que esse Epinol, ele é para treinar o período expulsivo do parto, né? A fisioterapia utiliza, sim, o Epinol com objetivos específicos dentro do tratamento, tá? Mas ele não é, assim, para a gente treinar o período. Ele não é utilizado como para treinar o período expulsivo do parto. Esse é o principal questão, assim, que a gente tem que pensar, né? Ele tem que ser
utilizado, né, com fisioterapeutas que têm treinamento adequado, com objetivo adequado, tá, gente? Então, ele, né, tem que tomar cuidado com essas técnicas também que ficam aí na moda, né? Mas hipnose, pode falar em outro momento também, tem bastante questões. Perfeito, meninas. Muito obrigada, Maria Rita. Obrigada pelas contribuições. Cristina, muito obrigada.